Oi, pessoal! A gente está aqui começando mais um episódio. Eu sou a Giovana Gogos. E eu sou o Bruno Bordon. E esse é o nosso podcast Tô em Casa. Gente, o tema de hoje está muito especial. A gente vai falar sobre como captar clientes. E para falar sobre isso, acho que a gente tem que começar já do começo, né? Com certo? certeza. A gente promete que vai ser um episódio muito legal. A gente foi separando aqui uns pontos de toda a nossa jornada, tipo, desde como foram os primeiros clientes até as nossas estratégias hoje, que são muito diferentes, né? Total. Isso que é engraçado. Eu capto muito cliente online. E eu muito offline. Se a gente for falar de uma proporção, você é o quê? Se você colocasse isso em proporção, offline e online. Cara, eu acho que 90% dos meus clientes... Eu até tenho esse número, porque a gente faz estatística pelo Forms, né? A gente, quando o cliente pede orçamento, ele sempre preenche um link e ele fala para onde veio. Perfeito. E da última vez eu vi que foi 92%. Tem os outros... A outra porcentagem é a indicação, mas o engraçado é que os clientes, quando me indicam, sempre mostram o meu Instagram. Tipo, olha minha arquiteta, contrata ela também. E mostra o meu Instagram, sabe? Entendi. Quando você fala da última vez, foi tipo o último ano? Do último ano. Eu diria que o meu é 92, só que é o contrário. Seu 92 porque, na verdade, off. meu Instagram é realmente assim que eu comecei a olhar pra ele e querer postar o projeto, porque eu nunca postei projeto no meu Instagram de arquitetura. Até uma coisa que a gente vai falar até disso hoje. Mas eu comecei a postar, acho que em final de 2020, assim. Então eu tinha, sei lá, 15 Nossa, amigo, seguidores, muito né? atrasado. Muito atrasado. Eu comecei isso quase um dinossauro. Né? Mas Mano! eu comecei a postar, tipo assim, faz 1 ano e meio, 2. Caraca, gente. É louco, né? Não, mas você tá muito bem pra quem começou há 2 anos. Então, exato. Tá vendo, gente? Comecem, porque É isso. se você não começar hoje, daqui 2 anos você vai se arrepender. Exatamente. Eu É sempre tipo dou treinar, insight. né? Fico pensando sempre nisso. Nossa, se a gente tivesse começado em outubro, É eu tava agora verdade. falando, nossa. Mas vamos Mas começar enfim. do começo, então. Vamos começar falando do nosso primeiro projeto? Tipo, como a gente captou, quanto a gente cobrou, Vamos. a humilhação que foi. Esse é um tema, uma pergunta muito boa, né? Quanto que você cobrou o primeiro projeto? Gente, eu cobrei R$3.000, 3.300. Cobrou bem. Bem? 3.300. Não, perto de mim você cobrou bem. Quanto você cobrou? Cobrei 400. Mano, Você acredita, velho? 400 reais. Mas assim... gente, é pouco. É muito pouco, só que eu preciso deixar claro também que isso foi quando eu tinha 15 anos. Então, Mentira! Juro, não foi agora. Nossa, Não Bruno. foi agora, assim, um recém-formado na faculdade. Comecei muito cedo, né? E Nossa, que errado ele, gente. Vou denunciar no CAL. Eu não sei se eu fico feliz, orgulhoso de falar isso, ou eu fico um pouco até aflito, assim, porque, a gente sabe que não é tão legal assim. Não, mas eu vou contar uma coisa também. O primeiro projeto que eu fiz eu não era formada ainda. Tá vendo? Olha lá. É. Olha o sujo aí, falando mal É lavado. verdade. Mas eu tava na facul já, tava terminando. Menos mal, né? Eu tava há 15 anos lá que Sim. aprendi a mexer Não, na também, tocagem. eu acho que assim, qual foi o projeto que você fez? E o meu foi um apartamento de 50 metros. Tá bom, mas foi... Era Minha Casa Minha Vida, era Não, pequenininho. ok, mas foi interiores. Foi interiores. Não, então, tá tudo bem. O meu não, foi arquitetura. Foi Mentira. construção. Sim, vários perrengues. Mano, tô pasma. Eu sou muito pior, né? Gente, e eu... vou falar, eu cobrei esses 3.300, hoje eu vejo e falo, cara, foi pouco, sabe? Porque... Sim, pelo nível de trabalho. o nível de trabalho, de responsabilidade, de tudo, né? E do quanto agrega. Porque se você for parar pra pensar, quanto é um apartamento e Se a gente for fazer essa a proporção, conta, né? entendeu? Sim. O quanto um projeto impacta, muitas vezes isso é um insight muito bom, porque às vezes a gente fala assim, nossa, esse orçamento aqui, eu fiz a conta certinha e tal, sei lá, deu 30, 40 mil reais um projeto. Aí você fala assim, nossa, mas é muito. Só que para pensar, quanto vale aquele imóvel do cliente? Às vezes é um imóvel de R$1 milhão, de 800 mil, de 700 mil, sei lá. Quanto que o seu cliente vai investir na reforma? Exato, Faz mas... essa conta. Porque às vezes ele vai investir 500 mil na reforma que você projetou e você tá com medo de cobrar 30, que representa 7, 8%. Entendeu? É exatamente sobre isso. E a gente Então, tem que gente, fazer essa assim, conta. uma dica que eu dou pra vida. Quando vocês entram lá, quando vocês estão com medo de cobrar caro, é tipo, entra no Webmóveis, aí joga aquele imóvel do cliente e vê exatamente qual que é o valor daquilo. Aí você vai falar, cara, meu projeto não vai custar muito, sabe, pra ele. E vai agregar muito. Exatamente, exato. Bom, mas, enfim, vamos falar um pouco de como foi esse primeiro projeto? Porque... Como foi? Mas sabe o que eu ia te perguntar? Como apareceu isso na sua vida? É isso que eu queria saber. Quem contrata uma pessoa de 15 anos? Exato, eu Não ia era falar nem maior isso. de idade.
Não, uma criança, adolescente, né? É, bizarro. Eu tava acho que na 8ª ou primeiro colegial. Gente! Mas quem me contratou foi meu pai. Então... então tá tudo certo. Exato, é dentro de casa, né? É que assim, eu sei que eu comecei muito cedo na arquitetura, não por mim, mas pela influência do meu pai. Ele tem muitos pontos positivos nisso. Porque como ele construía, e ele sempre contratava arquiteto, hoje eu começo a olhar que ele foi muito ligeiro, né? Sim. Mas assim, foi muito bom pra mim, porque ele pagava vários arquitetos na época. Ele tinha até um que fazia muito pra ele. Mas quando eu comecei a fazer arquitetura, que eu comecei na Abra a desenhar, estava com 14 anos, aí com 15 eu já mexia no AutoCAD. E pra ele foi muito bom, porque, poxa, era alguém de dentro de casa. Ele podia pagar R$400, eu tava feliz com 15 anos ganhando R$400. Nossa, que abusivo. Abusivo. É tipo pôr o filho no farol isso daí, amigo. Exato. Só que, exatamente. Olha lá, ó. Só que sabe o que eu penso também? Tipo, a gente tá ficando velho, né? Tô quase 30. São 15 anos atrás. Era outro mundo. Ah, sim, com certeza. R$400 pra alguém que tinha 15 anos, pra mim tava muito bom. Não, tô Eu lembro brincando. que eu até peguei... Olha que louco, eu peguei o valor que eu ganhei nesse projeto e comprei o colchão de casal. Você acredita? Mentira. Gente. Meu sonho era ter um colchão de casal, não sei porquê. Acho que eu tava crescendo, eu queria dormir no pé. Curiosidades. O que você fez? Como você investiu no primeiro projeto? Eu investi no meu sono. Ai, gente, que legal. Mas enfim, assim... Não, a gente fala brincando, mas foi uma super oportunidade. Mano, você super tinha uma experiência que já te colocou muito à frente, só por desde cedo estar convivendo com obra, com um monte de coisa, sabe? E sabe o que é o mais louco? É que é muito à frente, não só na questão de faturamento hoje, mas eu acho que muito à frente em segurança. Que isso é um ponto muito... eu acho muito chave, assim, pra gente que é arquiteto. Porque a gente sai da faculdade e a gente não tem segurança em nós, sabe? Pra projetar, pra construir. E eu acho que isso, meu pai, ele me ajudou muito, assim. Porque quando eu entrei na faculdade, eu já era muito seguro. E mesmo que eu tinha muito que aprender ainda, mas eu já tinha feito tanta coisa que realizou, eu tinha desenhado tanta coisa que eu visitava já, que eu já estava muito mais seguro, sabe? Sim. Eu continuava errando muito, mas... Nossa, não, na faculdade eu tinha várias dúvidas, porque eu não tinha essa experiência, eu fui criar experiência com obra no final não, do meio pro final, que eu entrei numa construtora, mas eu lembro que... Isso era muito tenso, porque os projetos que a gente faz na faculdade é muito aleatório, né? Muito. Aí eu vou fazer uma biblioteca, aí você bota lá o que você quiser. Meio no papel vai tudo. Até alguns, utopia total. É que você olha hoje e você fala, nunca que eu construí um negócio desse. Esse negócio não parar em pé. Não funciona nem um pouco. Quem que vai querer investir num negócio desse? E você vai fazendo com zero noção de complementares, né? Total. Compatibilização, né? Zero. É impossível compatibilização que a gente desenhou. Tipo, é verdade, na faculdade nunca tem um exercício do fazer um arquitetônico e compatibilizar. Tipo, isso é o básico. Sim. E a primeira coisa, o primeiro projeto arquitetônico que você vai fazer é onde você vai se lascar na hora de compatibilizar. Posso só falar lembrando desse primeiro projeto, a gente falou de compatibilização e foi exatamente esse o meu primeiro erro no meu primeiro projeto. Por quê? Eu lembro que eu projetei, eu não falei o que foi, né? Mas a gente tinha construído alguns galpões numa região aqui em Santana de Parnaíba, e eu lembro que tinha sobrado uns 300 metros, que era meio que uma esquina, e meu pai recebeu um comunicado dizendo que se a gente não fizesse algo, a prefeitura ia tomar como área institucional. E ela ia usar aquilo lá meio que para ser um depósito de lixo ou reciclagem, era alguma coisa assim, não me lembro muito bem. E aí meu pai, desesperado, já chegou em mim e falou, filho, você vai ter que projetar esse negócio. A gente não tem tempo, eu preciso desse projeto pra, tipo, amanhã, depois de amanhã. Eu lembro que era uma coisa assim. E eu desesperado, né? Porque eu tinha acabado de aprender a mexer no AutoCAD. Eu falei, eu vou projetar um galpão. Gente. Tipo assim, eu queria começar, era, sei lá, por um quarto. Tipo, eu vou projetar um galpão. Nunca fiz na minha vida nenhum desenho que foi construído. E aí tive que projetar esse galpão. Só que o que aconteceu? Eu lembro que não tinha zero noção, né? E eu recebi uma vista de cima desenhada assim em planta. Não era de um Google Earth, assim, mas era um desenho mesmo. Só que eu confiei total naquilo. Pra mim, era perfeito aquele desenho. Era só desenhar em cima daquilo. Porque eu não tinha zero noção. Não tinha nem noção que o desenho poderia vir errado pra mim, pra desenhar. E eu desenhei o galpão em cima daquilo. Só que assim, era uma esquina. Então pensa, tinha curva, tinha raio, né? E aí eu desenhei o galpão todo bonitinho. Ficou legal o projeto, assim.
Pensando com 15 anos, né? Tipo assim, hoje ficou péssimo, mas com 15 anos na época tava legal. Só que quando eu fui construir, era impossível fazer meu desenho. Então eu teve que fazer várias paredes assim, sabe? Porque não era... Os raios estavam todos errados. Mas é porque eu desenhava errado, só que eu tinha zero noção. Pra mim era perfeito. Mas levantou, foi adaptando. Foi acertando. Então você olha o galpão, quando você passa na frente dele, ele tem umas paredes. Não, a gente vai ter que passar lá. Você vai me levar lá, porque eu quero ver isso. Tá bom. A galera vai querer ver no Stories depois. Assim, tá, até hoje, meu pai aluga o galpão, nunca para vazio. Aí, ó. E, meu pai faturou, ó, vezes, sei lá quanto esses 400 reais que eu ganhei. Bicho ligeiro aí, pai. Ligeiro mesmo, gente. Caraca. Pois é. Gente, que bizarro. Não, olha, você sabe que esse primeiro projeto que eu peguei foi muito sorte de principiante. Porque, vai vendo, a louca. Eu lembro que eu fiz lá o projeto. E aí, fiz daquele jeito, né? Porque hoje em dia, a gente entrega, sei lá, um projeto de 50 metros quadrados que eu tenho no escritório, vai um caderno de 300 folhas, com 1000 detalhamentos, com tudo, assim. E na época, não, faz só as plantas, vamos vendo lá na hora. É muito de quem vem da obra, né? Porque eu fiquei, antes disso, 2 anos numa construtora, então era muito mais acostumada a falar, tá bom, desenha aqui, faz de qualquer jeito, desenha lá na parede. E aí, eu fui nessa vibe. E o mais bizarro foi porque... eu não quis deixar a cliente contratar, tipo, um empreiteiro, porque eu falei, não, o cara vai cobrar bem mais caro. Pra quê? A gente toca aqui, ó. Traz o pedreiro, traz o gesseiro, traz o eletricista. Eu sei tocar. Juro. E eu toquei e não deu nada. Tipo, não deu absolutamente nada de errado, assim, com obra. Foi tudo fluindo super bem. Aí, mas teve erro de projeto. O que rolou? Gente, era o meu primeiro projeto, até que foi um errinho de boa. Eu fiz o cortineiro de fora a fora na parede. Legal. E mandei... eu mandei fazer a cortina só do tamanho da janela. Tipo, qual a lógica? Aí você chegava na obra no final e tipo... pô, por que tá assim, gente? Não tá faltando um pouco de uns pedaços. E a cliente mó de boa, tipo, tá ótimo. E eu, nossa... Tá. Como eu lido com isso? Porque hoje em dia, isso que é bizarro. Tipo, no começo dá muito medo essas coisas. Se você erra, você não tem dinheiro pra pagar. Hoje em dia, se eu erro no escritório, a gente arca. Qualquer errinho é R$2.000, não é um erro idiota, não, é R$2.000. Dia, né? Que tudo tá um absurdo. Exato. Mas e no começo, né? E é isso que dá medo. Mas você tinha esses medos no começo? Muito. Muitos medos. É que assim, a grande diferença, eu acho que de mim pra você até, é que eu errei muito, mas com o meu pai. Isso era bom e ruim, né? Porque quando você erra com seu pai, com família, muito melhor. Você sabe que... Não, por um lado é muito melhor, mas por outro você ouve cada coisa, né? Que você vai tendo que amadurecer mais rápido. Isso. Assim, não é fácil o que você escuta. Teu ouvido vira... Cara, eu não faço ideia como elefante, é isso. Mas eu imagino, porque... eu ouvi muito já na vida. Nossa senhora, já ouvi muito. Tô com dó agora. Você tá me olhando com uma cara de... Eu tô te olhando assim, né? Tipo, coitado. Mas é isso que eu falo também. Eu acho que a gente tem que olhar com o olhar certo também para as nossas experiências. E foi muito bom. É porque, assim, o que os nossos pais falam pega muito fundo, sabe? Por mais que a gente se sinta maduro e entenda, hoje em dia, quando a gente ouviu, foi formado um símbolo de muita coisa sobre o que a gente é. E os pais também não têm noção disso. Mas, para o nosso inconsciente, as pessoas mais referências que existem é o pai e a mãe. Entendeu? Então, por isso que me dá um... Ai, coitado, o que ele ouviu? Mas tá ótimo, tá ótimo. Mas é a vida, entendeu? Quem Sim, nunca faz apanhou? parte. Quem nunca levou umas? E pra mim foi muito bom isso. Então, eu percebo que tem os dois lados. Por um lado, eu não tive que arcar com muita cagada que eu fiz no início, porque era pro meu pai. Sim. E até pelo fato, né? Lembrando que ele tava me pagando no início, né? Acho que Exato. ele ia me cobrar o quê? Um erro que eu cometi era muito mais do que eu tava ganhando no projeto. Então, tipo, não fazia nem sentido. Mas eu sim tive que lidar com muitos medos e inseguranças, até porque acho que minha maior insegurança na época, pensando hoje, é que ele era um cara que já tinha construído muito. Meu pai tinha muita experiência de obra e de projeto também. Meu pai fez 1 ano de arquitetura e ele sempre desenhou, porque a gente montava lojas de conveniência, né, para posto de gasolina. E meu pai sempre projetou as coisas à mão. Meu pai desenha muito bem. Sempre foi muito artista, assim, para desenhar. E era o cara que construía. Então, ele tinha muita noção dos dois temas, tanto de projeto quanto de obra. E eu lembro que quando ele falou, não, filho, você vai começar a fazer, me deu um cagaço, porque eu falei assim, eu nunca vou ser igual a ele.
Não tem como eu ser igual a ele. Ele é muito bom, é impossível. Por que ele tá falando que eu vou fazer agora? Eu lembro que eu pensava assim. E isso foi uma parada assim que eu tive que lidar por muito tempo, viu? Até quando eu entrei na faculdade. Porque mesmo no tempo que eu já estava na faculdade, que eu já projetava uns 3 anos, com ele ainda estava anos luz na minha frente. Ele ainda era muito melhor como arquiteto, como construtor, enfim. E é muito louco ver como a vida que dá pra gente essa bagagem, essa segurança. Porque ele sempre foi muito seguro. E ele nunca tinha feito tanto tempo assim de um curso, de faculdade, um técnico. Sim. Mas era impressionante, assim, ele sabia muito. E a minha maior segurança era essa, porque eu sempre estava lidando com alguém do meu lado o dia inteiro que sabia sempre muito mais que eu. Cara, mas você falando, sabe o que me lembra muito? É essa mania que a gente tem de se comparar. Muito. Porque, por exemplo, e na nossa área a gente se compara muito. Muito. O que eu já fiz muito é ficar me comparando com um escritório maior, sabe? Desde o início, assim. Sempre tem uma arquiteta super mara lá. Sim. Tem essa mania de se menosprezar, né? De colocar como insuficiente. Total. Sendo que é desnecessário isso. Porque a real é que é injusto você se comparar. São histórias diferentes, são caminhos diferentes, são pessoas diferentes. E você não tem que se comparar a algo que você nunca vai ser igual, porque você não tem que ser igual. Você tem que ser você, sabe? Exato. É a melhor coisa. E eu acho que quando a gente fica se comparando muito também, a gente para de olhar para os nossos pontos fortes. Exato. Porque a gente só maximiza os negativos, porque parece que a gente sempre tá atrás daquela pessoa que a gente tá se comparando. Só que não, talvez aquela pessoa mesmo tá se comparando com você. E você nem sabe. E ela mesma tá olhando, nossa, eu queria ser assim nessa área, nesse ponto. Nossa, né? Bizarro, é isso mesmo. É bizarro. Mas, vamos lá. Não é fácil. Vamos. Beleza, esse seu primeiro projeto não contou muito não, como captação de cliente, porque foi um trabalho abusivo. Aquelas... seu Marcelo, a gente vai conversar depois, isso daí não tá certo. Expondo a família. Vamos expor. Mas, tipo, como é que foram aparecendo os seus clientes depois mesmo? Então, você já estava formado pegando para trabalhar mesmo, começou a carreira profissional. Sim, é que você fez esse comentário, mas eu tô pensando, na verdade faz sentido sim, porque meus primeiros clientes foram todos amigos do meu pai. Ah, tá. Então faz sentido. Porque ele sempre me potencializou muito, assim. Uhum. Por isso que isso acontece até hoje. Porque tem clientes que eu projetei, tô lembrando assim, tô falando e lembrando, né? Tem clientes que eu projetei com 17, 18 anos, sei lá, ambiente, coisa pequena, e hoje tô fazendo casa para eles. E são clientes que meu pai me conectou lá atrás, sabe? Uhum. Então, acho que é por isso que hoje eu ainda caminho muito bem e talvez seja por isso até que eu não fico me priorizando tanto digital, porque o faturamento acontece no offline por causa dessas conexões. Sempre networking, né? Minha família, é que meu pai sempre foi muito assim. Eu vejo que eu tenho esse dom de me conectar com pessoas e não... Óbvio que a gente sempre se conecta com alguém também intencional, né? De forma intencional. Às vezes é num campo que a gente não percebe, que a gente não tá... mesmo que inconsciente. Mesmo que inconsciente, exato. O ser humano, ele tem alguma busca. Exato, tem alguma busca e você viu na pessoa alguma coisa, então é intencional. Mas eu também acho que isso é uma disposição, é meio que um dom, um talento, sei lá. Sim. Porque tem pessoas que têm que se forçar muito para se conectar, né? E eu nunca fui assim. Sim. Eu sempre me conectei com as pessoas sem perceber. E aí, nessas conexões, eu sempre falava, tô fazendo arquitetura... Eu amo arquitetura, tipo, você vai comentando sobre você, né? O que você gosta, o que você faz, o que você quer fazer. Então, pensando lá atrás, começou muito assim. Então, eu nunca precisei do Instagram para falar que eu era arquiteto e que eu projetava, sabe? Porque já estava acontecendo. E por projetar muito, eu não sei quantos projetos eu fiz para minha família. E muitos amigos visitavam os meus projetos porque era da minha família, entendeu? Então, por exemplo, sim. As casas que eu morei, algumas eu projetei. Tipo, aí a decoração da casa, eu sempre projetei. Os móveis, a gente tinha marcenaria. Eu mesmo que desenhava a marcenaria. Então, meus amigos sempre estavam nas coisas que eu morava e que eu tinha projetado. Olha que louco. Sim, acaba que ficou muito nesse networking mesmo. Exato. E aí, eu acho que começou assim a captação, sabe? Muito diferente de você, né? Não, porque no começo não tinha também o digital, né? O digital foi acontecendo comigo depois. Sim. No começo também foi bem por aí. Por isso que eu vejo que o networking te dá muito poder. Você precisa estar aliado a pessoas. Total. Porque é isso que vai te gerar sempre possibilidades, oportunidades. No começo, essa primeira cliente mesmo, ela apareceu porque até que teve uma influência digital, mas não uma coisa como é hoje, por exemplo, que pessoas desconhecidas que eu nunca vi na vida se interessam pelo meu trabalho. Na época, eu postava no Facebook uns projetos tipo da faculdade mesmo, sabe? Porque é o que eu te falei, eu não estava formada.
E tanto da faculdade, como eu gostava de ficar criando uns ambientes, assim, aleatórios, sabe? Fazer um apartamento, uma sala, eu sempre gostei muito de interiores. Tipo, que não existia, mas que você queria dar uma solução. Exato, aí eu queria muito criar... legal essa ideia também. Porque eu ia criando portfólio também. Faz muito sentido. Mas era muito porque eu gostava, era um hobby, assim. Vou fazer um 3D. Você não via ainda comercialmente falando, assim? Não era Sério? estratégia comercial. Tá. Era porque eu gostava de ficar... ótima estratégia, né? Muito. Eu Faz sempre sentido. falo isso. Falo, gente, se você não tem portfólio, começa a fazer. Aí eu postava no Facebook, eu nem tinha Instagram. E aí um amigo meu, do Rotary, nem sei se você conhece, sei. porque eu fazia parte do Rotary, ia lá numas reuniões, fazia umas ações sociais. E aí ele viu e indicou para uma amiga dele. Falou assim, ele veio me falar, Gi, eu te indiquei para minha amiga, tal, porque ela pegou um apartamento, ela vai precisar de um arquiteto para decorar, para fazer as coisas. Aí esse amigo do Rotary, tipo, via às vezes no Facebook, ele até comentava, você faz uns projetos legais e tal. Eu tava no último ano da facu. Aí ele me indicou para uma amiga dele que comprou um apartamento que ia precisar. E ela entrou em contato comigo, juro, eu acho que eu tive muita sorte de principiante, porque ela entrou em contato comigo, eu marquei com ela numa padaria, aí a gente foi lá, conversou, só que uma coisa eu já tinha me preparado um pouco mais. Por exemplo, eu não mandei por e-mail o orçamento, porque na época eu já ficava pesquisando como captar cliente, estratégia de venda, e aí uma coisa que eu ouvia falar é, não manda por e-mail, você tem que ir lá se apresentar. Eu não tinha muitas técnicas assim, como eu tenho hoje, mas eu tinha essa noção do, tem que ir lá conversar, tem que fazer um approach, tem que, sei lá, ser legal com a pessoa. Se conectar com a pessoa, né? Isso, gerar um rapport, que é essa identificação e tal. E aí a gente se encontrou na padaria, aí eu fui, ela era muito fofa, muito boazinha, assim, ela já gostou de mim, ela nem viu outra arquiteta, tá bom, então tá, vamos fechar. E aí a gente começa o projeto. Então foi assim, esse primeiro. E aí os outros foram numa sequência muito parecida, só que foi muito networking. Então, por exemplo, depois me apareceu um estúdio de yoga, que era... Tudo a ver comigo, né? Nossa, tudo a ver. Mas na época eu não fazia yoga. Eu fazia dança na época, eu te contei essa parte também já. Gente, eu fui bailarina. Eu amo. Mas, enfim, na época apareceu, era um amigo do meu irmão, que a mãe dele resolveu abrir um estúdio de yoga, porque ela foi fazer uma transição de carreira. E aí ele também já tinha visto algumas vezes pelo meu Facebook. Então, assim, teve uma ajuda do digital, mas num sentido que eu postava no meu Facebook pessoal. Então, o meu network, a minha rede de amigos, estava vendo o que eu estava fazendo. E aí, uma outra coisa que eu fazia muito nesse comecinho, que eu ainda nem tinha Instagram, foi o que você falou. Toda pessoa que eu conhecia, eu pensava assim, gente, eu preciso conhecer gente nova. Eu preciso falar para todo mundo que eu sou arquiteta. Eu tinha essa meta. Então, vai ter churrasco de não sei quem, não conheço ninguém. Vou lá. Adoro churrasco. Cara, e aí eu tinha umas sacadas. Então, por exemplo, eu via um casal que você percebe, um casal por volta de 30 anos, tá na fase de casar e comprar P. Aí eu começava a trocar ideia. E aí, o que você faz? E aí, natural que daqui a pouco a pessoa pergunta, e você, o que você faz? Eu sou arquiteta e tal, sabe? Então, esses primeiros clientes foi tudo assim. Né? Excelente. Foi tudo assim. E aí, depois eu comecei no digital. Mas você lembra quando, pensando agora nessas fases suas, você lembra quando teve essa transição de, tipo, sair desse offline para ir pro digital, pro digital mandar no negócio mesmo, assim? Sim. Eu entrei pro digital, pro Instagram, em setembro de 2017. Tá. E nesse tempo, eu já estava trabalhando há um bom tempo por conta e 4 anos e meio. Me mantendo. Sim, faz 4 anos e meio. Quando eu entrei no digital, logo no início, porque assim, tudo que eu vou fazer, você já deve ter percebido isso, porque a gente é sócio, mas tudo que eu vou fazer, eu não vou fazer meia boca, eu vou fazer muito bem feito. Assim, eu vou dar o meu máximo. Então, quando eu falei, vou fazer o Instagram profissional, eu realmente estava muito disposta. Frita até demais. Frito muito. Exato. Sim, eu entendo. E foi isso que aconteceu. Então, eu fiz, e desde o primeiro dia eu queria postar sempre. E, claro, eu sentia várias coisas que todo mundo sente, do tipo, mas não tem pouca visualização, quase não tenho seguidor. Tipo, mas vale eu continuava. a pena ficar falando sozinho, às vezes, aqui, porque parece que você tá sozinho no começo. Nossa, muito. Parece que ninguém tá com você, né? Ninguém tá Hoje te é ouvindo. Gostoso você abrir teu Instagram e fazer um story. Você sabe que a galera vai te ver. Muita gente interage. E a gente, como ser humano, a gente precisa ver que tem gente vendo a gente, né? Sim. A gente é muito assim. Nossa, mas faz muito sentido isso. Faz. E aí, no começo, eu sentia isso, mas eu falava, não vou parar, não vou parar, eu vou continuar. Né? E, cara, eu tô aqui. Agora, assim, é muito engraçado, porque eu tô revivendo umas questões. E sabe o que eu tô pensando também, escutando você falar, que assim, só faz 4 anos e meio, Gi. Você tá com 135, né?
Exato. 135 mil seguidores, né? 136 bati essa semana. Aí sim, hein? Comemorar hoje. Mara. Mas então, 136 mil seguidores em 4 anos e meio. É pouquíssimo tempo. Sim. É pouco, cara. É muito. Eu acho. É menos tempo que uma faculdade. Exatamente, é menos tempo que uma faculdade. E sabe o que eu percebo também? Que a gente hoje está numa geração que é tudo tão rápido que a gente está esquecendo que a gente vive até 70 anos, 80 anos, 90 anos. Tipo, a gente está achando que o sucesso vai vir já ao auge é verdade. com 20 e pouco, 30 anos. Só que, todo arquiteto que a gente vê, que ganhou o prêmio Pritzker, que teve alguma premiação tipo, internacional grande, os caras viveram até 100. Tipo, começaram a ficar bom com 60. Exatamente. Eu lembro um professor da faculdade falando que arquiteto só vira arquiteto com 50, 60 anos de idade. E por que a gente está com 20 e pouco às vezes e achando que minha vida não deu certo de arquitetura, vou mudar de profissão? Vai nada, tipo, nem começou. É verdade. Não é? É exatamente isso. Às vezes as pessoas vêm falar, até pessoas mais velhas, assim, eu tenho várias alunas do meu curso que são mais velhas, no sentido de já estar com 40 anos, já ter filho, e falar, eu percebi que eu gosto muito de arquitetura, eu queria largar minha vida, tipo, no banco, no mundo corporativo, vida chata, e eu queria fazer arquitetura. Mas eu sinto que tá tarde para mim. Falo, gente, mas assim... Tarde pra quem, né? Você vai morrer amanhã, ano que vem? Então, exato. Porque se você começar hoje, daqui 5 anos, você vai estar com 45. Aí dos 45 até os 80, 90, 100, você vai viver feliz. Mas se você não quiser, não faz nada. Aí você vive daqui até o final da vida infeliz. E aí? E você tem o próprio case pra mostrar. Eu, com 4 anos e meio, bati 136 mil seguidores. Exato. Tipo, você fez tua carreira em menos de 5. Aí essa é a pergunta para quem fica achando, tá muito tarde para começar. Ok, mas se você começar hoje, daqui 5 anos, você já vai estar em algum lugar. Se você não começar, você vai estar a vida inteira no mesmo. Então, faz alguma coisa por você, sabe? Exatamente. Sai de onde você tá e vai buscar o que faz o seu coração vibrar mais. Total. Eu penso muito isso. Eu também. Voltando um pouco para as perguntas, que a gente já foi embora, a gente gosta. A gente falou já de medos e inseguranças, né? Sim. Teve algum momento que você, tipo... pensou em parar, ou desistir, ou isso que você falou, de mudar, sabe? Sim. Teve. Posso só fazer um comentário que a gente sempre esquece? Gente, você que está assistindo o podcast até aqui, se inscreve no canal. Por favor, ajuda a gente. Por favor, gente. A gente tem uma meta de bater mil inscritos, não é seguidores, né? Inscritos no YouTube, né? Sim, no YouTube é inscritos. Inscritos. Quando que a gente poderia colocar uma data aí para isso? Quantos a gente tá? A gente tá em tipo 500, eu acho. Cara, até mês que vem, vai. Na boa. É o mínimo. Até abril. Final de abril. Final de abril? Gente, ajuda a gente. Então, por favor, se inscreva no YouTube. E também no Instagram, tá? Às vezes você tá no YouTube aqui, não é não, porque eu vou falar, o YouTube tem a galerinha que sempre vai assistir, mas não se inscreve. Exato. Tipo assim... Você fica lá vendo o vídeo e não aperta se inscrever. Só que quando você aperta se inscrever, isso vai ajudar muito a gente a chegar o nosso conteúdo para mais pessoas. Exatamente. Que podem estar precisando, assim como pode estar te ajudando muito estar escutando todo esse conteúdo aqui. E a gente está falando só de se inscrever, mas você pode curtir também e comentar. E sabe o que é o mais louco? É que nos teus comentários é muito do que a gente vai trazer para cá. Porque a gente lê os comentários e percebe o que é verdade. Que a gente fale também. Com certeza. Então, por favor, comente, tá? É nóis. Dica. Voltando agora? Voltando. Eu perguntei se teve algum momento que você pensou em parar a sua jornada de arquiteto, sei lá, mudar, não sei. Sim. Pelo fato de ter começado cedo, e eu sempre amei muito a arquitetura. Tipo, eu não me via e não me vejo ainda com uma outra formação, sabe? Pensando em outra formação. Pra mim, acho que você também, né? É porque arquiteto é um estado de espírito mesmo. Você não vê só como uma profissão. É além, né? Eu também acho isso. Mas eu nunca me vi até hoje fazendo outra faculdade. Mas, pelo fato de ter começado muito cedo e ter vivido muitas coisas, quando a Construid nasceu, que foi em 2017, é meio até o ano que você começou a dar o boom também, né? Que você iniciou nas redes e tudo. Iniciou, na verdade, né? Quando eu iniciei a Construid em janeiro de 2017, eu fui me apaixonando tanto pela causa, porque era uma coisa que... eu conseguia ver meu propósito ali, né? Tipo, sim. Era mais do que uma realização só profissional, acho. Conectou muito com o meu coração, com a minha essência, com os meus valores. Hoje eu consigo ver você assim na arquitetura, mas eu não me via assim até então. Eu achava que a arquitetura era uma coisa que eu amava muito, mas ela tinha uma limitação na minha vida, sabe?
Sim. Então eu amadureci muito e você me ajuda muito nisso também, sabia? De pensar assim. Não sabia. Mas nem eu sabia, eu acho. Eu tô vendo isso agora falando. Porque eu acho que você mostra muito para as pessoas o quanto a arquitetura é um lifestyle. E eu não via assim, sabe? Você via mais como uma profissão. Eu não via. Eu amava muito aquela profissão, só que eu via só como profissão. Por mais que eu amasse muito e me realizava, mas eu via só assim. Nossa, o mais bizarro é que eu sempre te vi como um arquiteto, mesmo estando fora dessa prática comum da profissão, porque o fato de você ter uma ONG que constrói casas, pra mim isso é muito arquiteto, entendeu? Não é, só que... Isso é o lifestyle seu. Eu concordo. É o seu universinho. Então, mas eu também vejo assim. Mas na época você não via. Mas não via. Você via parando sua profissão pra ser... Exatamente. Pra ser empreendedor pra abraçar social. uma... Entendi. Exato. Era isso pra mim, entendeu? Eu não conseguia conectar as coisas. Pra É mim, que a gente... Eu saí daquele mundinho, daquele planetinho, vem pra esse planetinho agora. Piada interna isso, né? Tudo bem. Cara, não vai dar pra explicar essa piada. Não vai dar, mas continuando. É muito longa. Então eu vi assim. Daí quando a Construid nasceu, eu comecei a me apaixonar muito pelo social, porque era uma coisa que eu já era isso também. Uhum. E você sabe, né? E aí, à medida que a Construid foi acontecendo e crescendo, ela começou a tomar muito tempo. Porque muitos voluntários, muitos patrocinadores, parceiros, gente querendo ajudar. E eu não tinha tempo para projetar mais e para acompanhar meus clientes, para dar a atenção que eles mereciam. E eu não tinha equipe, tá? Bom falar isso, eu não tinha equipe na época. Era só eu. E eu gostava de ser só eu até aquela época. Eu gostava muito, eu tinha muito problema com delegar. Tô pensando agora Nossa, aqui. eu... Oposta. Então, mas a gente pode fazer um episódio só de gestão depois, porque a gente é muito diferente nisso. A gente é. Só que a Construid que me ensinou a delegar. Hoje eu delego as coisas. Não, é verdade. Você tinha... hoje ele delega pra mim, gente. Eu vou fazer um comentário aqui. Assim, o chefinho. Essa sociedade é desleal, porque eu falo, tudo bem, chefe? É tipo isso. Ele me passa um monte de tarefas, assim, e eu começo a fazer, e daqui a pouco eu falo, mas por que ele me passou e não foi fazer? Tipo, a gente não tá no mesmo cargo? Como é que é? Entender. Ou o meu salário é maior e eu tenho que fazer mais? O salário tá ótimo, sabe né? o que acontece? Eu faço isso hoje sem nem pensar, sabia? É Sim, é porque você tem muito espírito de líder. Você tá focado, tipo, gente, eu preciso estar aqui na estratégia, vai fazendo você isso, você aquilo outro, você aquilo outro, a gente vai fazer acontecer, é nóis, entendeu? A Construid fez isso comigo, muito, muito, muito. Mas, enfim, porque você tem que ser assim lá. Eu tenho que ser, exatamente. Exato. Se eu deixar de ser assim, vai dar ruim, eu preciso ser verdade. assim. Mas enfim, assim, quando a Construid começou a crescer, aí eu entendi que por um tempo eu tinha que parar meu escritório para construir e virar o que ela é hoje. Sim. Porque, você sabe o tamanho do negócio. A gente tem 150 voluntários ajudando diariamente. 150 pessoas. Então, é uma média empresa, já é uma média grande empresa. Porque é muita gente. A gente tem 4.000 em obras e 150 internos. Então, pensa. Tipo, muita gente, não é só as pessoas que ganham de salário. Hoje, a gente tem, acho que, 12 colaboradores na equipe. Só que a gente tem 150 pessoas, na verdade, na equipe. Porque tem muita gente que está o dia inteiro lá e só não ganha. Então, assim, para construir tudo isso, eu tive que parar meu escritório, sabe? Por um tempo. E aí, quando eu parei meu escritório, eu tinha uma sensação no início que eu nem ia voltar mais a projetar, sabia? Porque a Construid estava me realizando tanto que eu falava assim, poxa, isso supriu. Aí eu comecei a me ver como arquiteto lá dentro. Tipo, aí você unificou. Aí eu unifiquei dentro da minha cabeça. Só que pra mim era, isso aqui já tá bom. Eu não vou mais voltar a projetar. Porque o que aconteceu? A Construid, até então, eu acho que eu tava tão apaixonado por tudo que eu não via nenhum ponto negativo na Construid, era só positivo. Eu olhava pro meu escritório, né, para minha caminhada como arquiteto, e eu via vários, porque foi cansativo, por N motivos. Comecei lá com 15 anos com meu pai, então eu via vários cenários na minha cabeça, de vários BOs. Eu falava, não quero mais aqueles BOs, chega. Eu vou fazer só social, eu amo isso. E como é que foi? Por que você resolveu voltar? Porque aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com a Construid e aí eu comecei a perceber que tinha um teto também dos networkings que eu fazia e do nível de captação de recurso, do tamanho da captação. E eu comecei a pensar assim, poxa, se eu não criar braços paralelos, se eu não criar um ecossistema aqui dentro que gira e que sustenta isso, eu vou até um limite. Com a ONG. A ONG vai ter um limite. E eu queria fazer mais, crescer. E eu percebia que não acompanhava o quanto que eu queria que acontecesse. E eu entendi que eu precisava criar algumas startups sociais e dentro delas talvez seria meu próprio escritório, era uma startup social. Pensando desse jeito, mas sabe? te deu uma vontade de ter um escritório, porque você poderia criar N coisas, mas você quis bem um escritório mesmo assim. Eu quis bem um escritório, porque
Total, é verdade. Porque você não Entendeu? criou outra coisa, né? A gente criou até outras coisas, mas sim, acho que nisso eu comecei a voltar a pensar que, não, peraí, tem muitos pontos positivos em eu ter um escritório. Eu comecei, acho que talvez olhar com um olhar diferente, sabe? Sim, acho que você estava já com outra cabeça. Eu já tava com outra cabeça. E aí eu entendi que começou a me incomodar também o fato de também viver só com o salário que eu ganhava da ONG. É isso que eu ia falar. Acabou sendo bom pra você, porque senão a sua condição social também fica limitada, né? Muito. Você vai chegar numa ONG, oi, gente, quero um salário de 20 mil reais. Não tem como. Não existe. Isso não existe. É. E eu sentia que, assim, eu ficava incomodado quando as pessoas descobriam que eu vivia só do meu salário da ONG. Entendeu? Sim. Porque eu já tinha um estilo de vida que não fazia tanto sentido, mas não era pelo salário, mas é porque eu já tinha esse estilo de vida, eu já tinha esse patrimônio. Pela sua família, pela minha tudo. família e tudo, exato. Mas eu senti que começou a criar uma coisa estranha, sabe? Não é que alguém falava isso pra mim, mas eu me sentia estranho. Sim. Eu falei, não, isso aqui precisa acabar. E aí foi quando eu voltei com o escritório. Aí você abriu mão do seu salário, voltou com o escritório. Voltei com o salário. E na real, hoje você ainda mantém com o seu escritório. Exato, 10% dos nossos projetos voltam para a ONG. Mas sabe que eu sinto hoje que foi muito saudável essa pausa? Até com pra quem certeza. tá escutando, foi muito saudável. Para mim como arquiteto. Porque eu voltei muito mais apaixonado. Muito legal. E às vezes tem alguém... Nossa, até é importante falar isso. Tem alguém que tá, sei lá, sobrecarregado, esgotado. Meu, tira um ano. Não sei. Ano sabático, gente. Tira um ano sabático. Mas, vai fazer um intercâmbio. Mas, ou talvez, vai se conectar com a arquitetura de uma maneira diferente. Às vezes nem você precisa largar o negócio. Porque eu me conectei com a arquitetura de uma maneira diferente. Tudo que a gente tá falando, na verdade, não é uma pausa. Porque eu vivi a arquitetura, só que com outro... de uma outra forma. Eu sinto... O que você falou, eu sinto que tem algumas conexões comigo também. Disso, de ver a arquitetura como algo maior, integrado. Foi até o que a gente foi falando muito nos outros episódios, né? O que a gente falou muito com a Amanda Ferber. Mas hoje eu tenho outra perspectiva. Se alguém não assistiu... vai assistir, gente, que o dela tá mara. Tá muito bom. Mas hoje eu tenho essa outra perspectiva, que ser arquiteto é muito além do que projetar. Então, eu tenho meu escritório, só que o meu escritório já está funcionando sozinho, sem depender de mim, a não ser as etapas que eu faço questão de estar lá, que é o briefing, a criação dos projetos e tal. O partido, né? O partido, exato. Agora, a gente sabe, né, que a gente sonha com muito mais coisas assim, e que tá tudo bem, ninguém deixa de ser arquiteto por isso. Para mim... Você é um dos arquitetos mais incríveis que eu conheço, porque nenhum na história do Brasil montou uma ONG desse tamanho, entendeu? Exato. Se você parar para pensar, você é único nessa história. Então, sim, loucura, né? E aí, às vezes, você fica se comparando com grandes e incríveis, como... Que são, de desde fato. o Oscar Niemeyer, que já se foi, e até como... Contemporâneos, né? Um Kogan da vida, presente. Você se compara e fala, meu Deus, nunca vou chegar lá, é muito longe, é muito distante. Mas será que você tem que chegar lá? Se o Bruno estivesse tentando chegar lá, você não teria percorrido esse caminho. E aquilo que a gente fala também. Que faz muita diferença no mundo. E será que o Kogan não tá olhando para construir e falando que coisa animal? Óbvio que tá, sabe? Entende? E é exatamente aquilo da nossa comparação, às vezes. Cara, é muito insight essa conversa. Muito. Mas vamos... Para a gente entrar aqui em um último tópico e a gente até conseguir explorar bastante, de falar de estratégias mesmo de captação de clientes que a gente tem hoje para o escritório. Boa. Porque é muito fácil falar, né? Network, offline, online. Mas, bom, a primeira, até entrando um pouco do offline e principal e muito básica, eu acho que é essa. É meio óbvia, mas muitas vezes as pessoas não fazem. Vai para algum lugar sempre onde tenham pessoas desconhecidas. Conhecer gente nova. Sai da sua bolha, né? Sair da sua bolha, total. Vai fazer academia num lugar novo. Cara, eu lembro que eu fazia isso. Eu ia pro vestiário da academia, às vezes me trocar. E aí tinha alguém lá e eu fazia algum comentário. E às vezes era até espontâneo. Você sabe, né? Eu sou muito espontânea. Mas era do tipo... Eu não sei por que eles fazem esses armários assim, porque ia ficar muito melhor se a porta fosse de tal jeito, tal. E aí era engraçado porque a pessoa via o meu comentário de um jeito... Tinha uma pitada técnica, assim, sabe? Não, porque essa dobradiça e tal. E aí a pessoa, você trabalha com isso? Na verdade eu sou arquiteta. Ai, que legal. E aí você começava a criar uma amizade. Então, sabe, com um comentário, às vezes, sei lá, fazendo a unha, comentando o espaço. Nossa, adoro aquela luminária ali, tal coisa. A pessoa vê que você tem um olhar. Boa, eu seguindo até um pouco desse insight, eu diria também, se conecte com as pessoas à sua volta que já tem essas conexões. Tipo eu, por exemplo. Voltando para minha história, eu usei muito das conexões do meu pai.
Sim. Então, às vezes, você também não tem muitas conexões, mas a sua mãe tem. É verdade. Tipo, seus irmãos têm. Então, você pode ser intencional nisso também. Eu tenho certeza que a sua família vai ficar muito feliz em te ajudar, em te potencializar. Com certeza. Então, usufrui disso, porque às vezes você fala, nossa, não conheço ninguém. Tá bom, mas você seja a pessoa mais introspectiva da tua família. Mas sua mãe é a social, entendeu? Socialite, que conhece todo mundo. E às vezes ela nem te vende porque você mesmo não mostra que você quer ser vendido. É verdade. Aí você tá Nossa, culpando faz muito o mundo, sentido. você tá culpando a tua família. Porque a minha família não fala de mim. Mas você nunca falou pra tua própria família que você quer que falem. É verdade. Né? Faz sentido. A minha mãe trabalhava em banco, né? Ela foi muito tempo gerente de banco. E isso também eu lembro que eu aproveitava desse networking. Então, Tipo, happy hour do banco. Às vezes eu falava, mãe, fala lá Vem que eu de só vou nós aí. passar pra pegar um negócio com você. Aí eu já doei pra todas as suas amigas. exatamente. Oi, 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 oi. Aí ela já falava, É ai, só minha filha, pastinha, gente. Ah, ela é aprende. arquiteta, viu? Mas a minha mãe, cara, eu tenho total crédito, porque ela me vende melhor que eu. Gente, legal. sério. Acho que se ela for me vender, se ela for pra reunião de negociação, ela percebi consegue isso. cobrar o dobro do que eu cobro. Porque é muito. Que engraçado isso. Né? Cara, ela fala, não, a Giovana é arquiteta. Ela começa a contar uns negócios que nem eu lembrava. Fez o projeto de não sei quem. Ah, é verdade. Cara, uma não, vez eu fiz um banheiro gourmet pro Celso Portiolli. Nossa, Gente, apareceu. chique, Algum dia eu conto essa história. Um banheiro gourmet? É, um banheiro da área gourmet, só o banheiro. Ah, tá, entendi. Eu tava pensando, o que é um banheiro gourmet? Deixa eu contar como foi até. É que é até uma estratégia de captação. Aham. Porque, assim, ele foi e comprou uns revestimentos pro banheiro dele. Tipo, ele acho que só queria trocar o revestimento. Só que depois que ele trocou, ele começou a pensar melhor e falar, não sei, será que não deveria mexer mais aqui? E aí o pessoal da loja de revestimento falou, por que você não pega um arquiteto? Ele, mas só para fazer um banheiro? Ele, não, pega, às vezes tem. E passou o meu contato. Então, até já pegando esse insight, por que uma loja de revestimentos que tem tanto networking, com Muito tantos bom. arquitetos, escolheram eu? Muito bom. E aí eu sei por quê. Porque eu não vou lá igual uma estrelinha. Eu nunca fui. Eu sempre fui, tipo, muito amiga. Perfeito. Então, Muito sabe, bom. a pessoa que me atende, por exemplo, eu lembro... Camila sempre me atendeu na Prime. Eu lembro que teve um aniversário que eu levei um bolo pra ela, porque eu vejo ela como uma pessoa, eu não vejo ela como alguém menos do que eu, sabe? Porque ela é uma vendedora, Você não porque ela tá me coloca numa atendendo. caixinha, né? Não, porque É o isso. trabalho dela é tão incrível quanto o meu, não existe Exatamente. mais ou menos. E no Brasil a gente tem essa péssima cultura de achar que existe subemprego. E o arquiteto, normalmente, ele acha que ele é Deus. No mundo dos empregos, ele é Deus. Eu sou o Perfeito. criador, porque eu criei, então... E aí você se torna mais arrogante, muitas vezes sem perceber. Você já chega num muito mood, sentido. tipo, sou arquiteto. Isso é muito chato. E eu sempre tive esse mood astral, do e Total. aí? Então a galera sempre gostou muito de mim. Então, naquele momento, falaram, só um banheiro, pra Gia ela vai gostar, porque pra mim nunca me importei de ser um projeto pequeno. E aí eles me indicaram. Aí eu nunca nem falei com ele direito. Falei em uma reunião, que ele me deu um oi, super simpático, mas é um cara Sim, difícil com muita também, né? coisa, então Tá eu tudo falava bem. só com o assessor dele. Apresentava o projeto com o assessor dele, aí ele apresentava pro Celso, aí ele vinha me trazer a alteração. Aí teve um dia que eu até encontrei ele na reunião, só que ele falou, desculpa, não vou poder ficar, é aniversário do meu filho. Mas resumindo, esse é um insight, às vezes, e não foi a única vez que um fornecedor me indicou, tá? Que legal. Já tive vários clientes que vieram por fornecedores. Você muitas vezes acha que não vai te indicar porque ele tem um monte de arquiteto e é sempre nessas. Acabei soltando a loja que foi mal, gente. Mas na época que eles me indicaram falando, não fala pra ninguém, porque tem outros arquitetos parceiros que vão ficar bravos. Agora já foi, gente, sorry. Mas Muito bom. Mas já rolou várias vezes isso. Faz muito sentido. E enfim, aí voltando pra minha mãe, por que eu falei isso? Porque a minha mãe, ela sai falando assim pras pessoas. Não, a Giovana fez a casa do Celso Portiolli. Eu, mãe, para, pelo amor de Deus, eu vou ser processada. Isso é mentira. Eu só fiz um banheiro, cara. E ela sai falando pra todo mundo, só que isso impressiona as pessoas. Pronto, e aí, vendeu. A pessoa quer. esse é um outro insight para você captar as pessoas. Gente, não basta você ser bom, você tem que parecer. E a minha mãe me ajuda muito nisso, Muito porque bom, ela muito bom. sempre me trouxe isso. Ela faz com que eu pareça uma arquiteta muito à frente, muito legal, maravilhosa. que legal. E eu sempre fiquei constrangida, mas depois que eu fui entendendo isso, faz muito sentido, porque se você incorpora isso, eu quero parecer uma arquiteta maravilhosa, então você se veste assim, você fala assim, você se porta assim, você tem um vocabulário desse nível, são coisas que você consegue fazer hoje. Você tá naquele lugar. É. Uma coisa que eu pensei também, que
Porque agora, pra gente poder falar disso, eu comecei a me analisar também o que eu sempre fiz, né? E eu acho que é muito importante também você ter conhecimentos complementares. O que eu diria com isso? Por exemplo, meu pai, como sempre esteve no mercado imobiliário, minha avó também era corretora, eu sempre amei o mercado imobiliário, saber sobre números. Quanto custa o metro? Qual que é a valorização dessa região nos últimos anos? Nossa, total. E esse tipo de conteúdo, o que é VGV? Esse tipo de conteúdo que arquitetos às vezes não sabem, eu sempre soube e me interessei. Então, é engraçado, porque eu estou pensando agora, e tiveram vários momentos na minha vida que amigos meus iam comprar um imóvel e me levavam para ajudar. Tipo, olha. E aí, nessa de ajudar eles, eu nem tava, muito louco isso, mas eu nem tava pensando no momento que, agora o projeto tem que ser meu. Eu não tava com essa cabeça. Eu queria, de fato, ajudar e eu gostava daquele assunto. Não, e isso pode ser até um serviço, né? Isso é um serviço. Isso pode até ser um serviço perfeito. Que é consultoria para compra de imóvel. E eu não monetizava isso. Na verdade, eu não monetizo até hoje, mas é que hoje acontece de, tipo, eles já falam desde o início. Você vai fazer o projeto, me ajuda. Mas é que hoje nem vale a pena você criar esse serviço, porque você não vai ter essa agenda. Então é melhor você fazer de brother. Como geralmente são amigos, já fizeram alguns projetos comigo. Aí você faz de brother mesmo. Só que eu percebo que isso sempre potencializou esse comercial de, tipo, vai concretizar a venda. Exato. E também porque você fica como, tipo, um cara que, o Bruno entende disso, então e também, vale a pena. Além disso, eu sinto que eles, tipo, parece que eles estão devendo pra mim agora. Assim, então, mas essa coisa de, tipo, eu dei, agora é sua vez. Isso é o gatilho mental da reciprocidade. Exato. Quando você entrega algo pra alguém, quando você é bom pra pessoa de alguma forma, você cria inconscientemente uma dívida mental ali e ela vai querer te retribuir. E isso serve não só para você captar aquele cliente, mas também para clientes que você já teve. Então, isso é uma coisa que eu tenho de estratégia no escritório. Primeiro porque eu gosto, faz sentido. Over-delivery, né? Tipo... Faz sentido comigo, com a minha marca, que é de ser grata. Então, às vezes, um cliente que foi há 2 anos atrás, sei lá, fez aniversário da entrega dele. A gente manda... Cara, você manda uma caixa de bombom falando, sabia que hoje faz 1 ano que você se mudou e eu fiquei muito feliz de ter projetado aí. Cara, a pessoa fica tão grata. Ela, às vezes, não vai... faz parte da história, né? E aí, o que acontece? Você gera essa gratidão nela e ela vai querer te indicar. Perfeito. E você fica vivo na memória dela. Porque o problema é você também ser esquecido, sabe? Você começar a assumir. Não adianta você só conhecer a pessoa. Você precisa manter essas relações. Excelente. Então, chamar para tomar um café, mandar uma mensagem. Uma coisa que eu faço muito também, para manter essas indicações de cliente para novos clientes. Eu sigo no Instagram todos os meus clientes e eu sempre comento nos stories deles. Porque isso mantém uma relação que é legal para mim como pessoa. Eu gosto disso. Claro. E acaba me gerando frutos. Porque eles sempre estão conectados comigo. Eles também sempre estão acompanhando. Sabe o que tá acontecendo. Então, o próprio digital, ele serve para você fazer esse networking. Excelente. Não necessariamente o seu cliente que vai vir pelo digital é um cliente desconhecido, é uma pessoa que você nunca viu na vida. Mas são pessoas do seu meio, entende? Excelente. Muito bom. Muito. Importantíssimo a gente sempre fazer esse link do que acontece no digital acaba refletindo offline a mesma coisa, né? É tudo integrado. As coisas são conectadas. São pessoas que estão ali Totalmente. que vivem offline. Então... Não, porque hoje a gente já tá entrando nessa brisa do metaverso, mas é o que já acontece. Exato. A gente vive numa dimensão que é o online. Então, o on e o off é totalmente integrado. A arquiteta Giovana, que está lá, arquiteta Giovana, Bruno Bordon, são as pessoas que estão aqui no off, mas elas existem ali dentro, entende? Total. Faz muito sentido. Caraca, vários insights, hein, gente? Muito bom, Sim. Gostei. Bom, eu acho que é isso, né? A produção já está aqui, ó. Deu timing. Mas vamos deixar um desafio pra galera. Eu quero deixar um desafio pra galera. Tá. Porque como foi esse tema, e no fim a gente falou de tanta coisa, a gente ficou pouco tempo falando das estratégias. Eu quero contar uma última e é um desafio pra vocês fazerem. Boa. Pra captar um cliente mesmo, essa semana. Nossa, legal. Vocês vão falar com o máximo de número de pessoas que vocês conseguirem. Porque eu fiz isso foi uma das estratégias, quando eu ainda não estava no Instagram. Eu chamei, eu juro, acho que eu contei, foram tipo umas 112 pessoas. Caramba. Que eu chamei no chat do Face na época, mas hoje em dia pode ser no WhatsApp. E eu fui dar, oi, tudo bom, como você está? Enfim, puxei um assunto e falei, então, não sei se você viu, né, eu tenho
feito projetos, sou arquiteto, trabalhando com isso. Que legal. Você sabe de alguém que precisa reformar, decorar, quer só dar uma repaginada no ambiente, na casa? Não falando só para a pessoa em si, né? Mas fazendo ela pensar em Exato. pessoas. Muito bom. E aí eu lembro que eu falei com umas 112 e eu marquei 3 reuniões. Entendeu? E fechei um projeto. E isso vira um insight às vezes você precisa falar com 100 para fechar um. E tá tudo bem, gente, porque às vezes você fala com 5 clientes e você ouve 5 nãos e você desanima. Exatamente. Se a gente fosse desanimar pelos nãos que a gente tem ouvido, a gente nem estaria nesse podcast gravando agora, sério mesmo. Porque a gente já tomou vários nãos, só que a gente vai focar no sim, entendeu? Exatamente. Então, pensa ainda mais pensando em tudo que a gente caminhou, a gente poderia usar isso de tipo, eu não vou me queimar agora. Não. Tipo, aí não faz sentido. Já vou desistir, você é louco. Então, se a pessoa tá... Exatamente, vou desistir, você é louco. Então, se você tá começando... por que você desistiria? Se a gente que já aconteceu, já acontece, a gente não vai desistir de algo novo. Então, cara, o desafio é esse, vai falar com pelo menos 100 pessoas. Aí eu quero ver como captar cliente. Depois manda até os testemunhos que a gente pode repostar. Nossa, sim, manda pra gente. Marca nos stories que a gente reposta. Marca. Gostei muito desse desafio, Gê. Não é legal esse desafio? Muito bom. Porque eu aprendi isso. Quando você... Isso, assim, é um lema da minha vida. Quando você está com algum mal-estar, quando, por exemplo, você está com algum problema, eu sempre pensei assim, quando eu tinha muito esse medo, eu estava com um cliente, falava, nossa, o que eu vou fazer? De onde vai vir o próximo cliente? E agora? Eu preciso de um cliente. Aí eu aprendi a parar e falar assim, não vou reclamar. Eu vou pensar em uma solução que eu posso fazer exatamente agora, nesse minuto, para melhorar essa minha situação. E, às vezes, a resposta era... tá bom, então eu vou fazer um post no Instagram. Então eu vou falar com 5 pessoas para tentar me gerar algum network. Então eu vou dormir porque eu tô muito cansada. E se eu tô cansada, eu não vou fazer nada bem feito. Eu vou fazer de mau humor. Então eu tenho que dormir. Então isso eu ia conseguindo umas respostas momentâneas para ir resolvendo esse problema. E quando eu ia ver, daqui a pouco eu conseguia captar um cliente, entendeu? Faz todo sentido. Então é algo que eu aprendi a não reclamar, a procurar a solução. Porque muito reclamar não vai te ajudar. E só para concluir, porque eu achei muito legal o que você disse, às vezes a gente só conta com a sorte, mas a gente também não se prepara para quando ela vier. Então, o que eu quero dizer? Às vezes a pessoa não está com o feed ali organizado, ou posta sempre, posta os projetos, tenta criar ali uma comunicação que faça sentido, e ela tá tipo, meu Instagram não cresce, ou as pessoas não me seguem, ou o projeto não vem. Mas começa a fazer o que você pode fazer agora. Porque o Instagram todo mundo pode fazer. Você pode começar a postar, não tenho curtida, não tenho seguidor. E daí, sabe? Não tem problema nisso. Faz o que você pode. Porque quando a sorte vier, quando você mandar, por exemplo, os 112 directs, você vai poder encaminhar a galera para um lugar. Sim. E isso vai te facilitar muito mais para você concretizar uma venda, um contrato, sabe? Sim, com certeza. Então, se prepara com o que você já pode agora, para que quando a sorte vier, você está preparado para ela. E ver o copo meio cheio, né? Porque é o que a gente tem feito com o podcast. A gente, às vezes, fica nessa de... só deu 100 visualizações. Então, vocês vão ver o que são 100 pessoas. Vai mandar 100 mensagens, 100 WhatsApps para trocar ideia. Muita gente. É muita gente, cara. 100 pessoas é muita gente. Às vezes, a gente menospreza, porque só vê como número. Exatamente. Mas são pessoas. São 100 pessoas parando 15 segundos da vida para assistir seus stories. Entendeu? Isso é incrível. É isso. Mara, gente. Fechou então. Espero que tenha sido um EP cheio de insights aí pra vocês. É isso aí. E nos vemos no próximo episódio na semana que vem. É nóis, gente. Beijão!